aos meus alunos, trazer aqui mais um vídeo para ajudar vocês aí no nosso trabalho falando agora de Teorema de Pitágoras. Aqui tem um desafio, né? Esse desafio, ele traz uma figura, ela é composta de um triângulo, que eu vou aprimorar ele aqui, né? Ele é composto de um triângulo e três quadrados, o quadrado 1, o quadrado 2 e o quadrado 3. Sabe-se que a medida da área total aqui do quadrado 1 é de 9 centímetros. E a área do quadrado 2, ou seja, a área do quadrado 2, são igual a 16 centímetros. Nessas condições, a medida da hipotenusa do triângulo retângulo é igual a... Aí está aqui as alternativas. Então, primeiro vamos relembrar. No quadrado, toda figura quadrada, essa figura tem os seus lados iguais. Então, se eu tenho uma área 9, é porque o lado do meu quadrado de área 9 mede 3. Certo? Ou seja, se eu tenho um quadrado de lado 3, a sua área eu encontro quando eu multiplicar esse 3 vezes 3. E 3 vezes 3 igual a 9. Né? Então, quer dizer que esse lado aqui do triângulo, ele vai medir 9. Então, eu vou trazer ele para cá. Esse lado do triângulo ele mede 3, já que ele é o lado do quadrado. E aqui na outra figura está dizendo que a área desse quadrado 2 mede 16 centímetros quadrados. Então quer dizer que o seu lado mede 4. Ou seja, a área de um quadrado de lado 4 eu encontro quando eu multiplico 4 vezes 4, que dá igual a 16, né? Então quer dizer que esse lado C aqui do triângulo, ele mede 4. E a pergunta que faz aqui para nós, qual é o tamanho desta hipotenusa? Nós já falamos aí em outras aulas que no triângulo retângulo a hipotenusa é esse lado que está oposto ao ângulo de 90. Então eu vou tentar fazer aqui melhor este desenho. Então aqui nós teríamos o 3 e o 4, que são, pelas informações, o lado desses quadrados. Então, a pergunta aqui para nós, quanto mede a hipotenusa desse triângulo 3. A hipotenusa, que no caso, a hipotenusa é esse lado aqui do quadrado. Então, para isso, eu vou chamar ele aqui mesmo de A e vou aplicar o Teorema de Pitágoras. O teorema diz que esse lado elevado ao quadrado é igual à soma dos outros lados também ao quadrado. Então, eu teria aqui 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Fazendo as continhas, eu vou repetir A ao quadrado, 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16, e juntando aqui, eu teria 9 mais 16 igual a 25. Aplicando aqui uma raiz quadrada em ambos os lados, a gente vai encontrar que a raiz quadrada de A ao quadrado é o próprio A, e a raiz quadrada de 25 igual a 5. Né? Então, a gente vai concluir aqui que a hipotenusa que é o lado desse quadrado 3, vai medir 5 centímetros. E, olhando aqui a aula 21, o objetivo dessa aula 21 é que você possa resolver problemas utilizando a propriedade dos polígonos, ou seja, soma de seus ângulos internos, número de diagonais, cálculo da medida do ângulo interno dos polígonos regulares. Então, para isso, vamos observar aqui, eu tenho 4 figuras. Essa figura 1 é um retângulo, a figura 2 é uma figura que tem 6 lados, é um hexágono, né?
Essa figura 3 é uma figura que tem 5 lados, é um pentágono. E a figura 5, a figura 4 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É um octógono, né? Então, pergunta aqui para nós, o polígono cuja soma das medidas dos ângulos internos é igual a 720 graus. Então, eu quero lembrar aqui para vocês uma coisa. Nós já tivemos aí uma aula anterior. Se você tem um triângulo, a soma dos seus ângulos internos de qualquer triângulo, a soma dos seus ângulos internos mede juntos, vão medir 180 graus. Então, se aqui eu vou ter um triângulo de ângulos alfa, beta, e aqui um teta, né? Vamos chamar assim. Então, esses ângulos, se nós somarmos eles três, esses três ângulos, essa medida desses três ângulos vai medir 180 graus. Ou seja, isso aqui vai acontecer em todo o triângulo. Então, se uma figura como esta aqui, ó, que é a figura 1, ela é uma figura que tem 4 ângulos internos. Como ele é um retângulo, cada ângulo desse aqui mede 90 graus, certo? Então, eu teria aqui 90 mais 90 mais 90 mais 90, 4 vezes 90 vai ser igual a 360 graus. Mas quero que vocês observassem aqui que nessa figura 1, se eu traçar esta diagonal aqui, eu encontro dois triângulos, né? Eu encontro dois triângulos. Eu vou chamar aqui de um triângulozinho A e um triângulo B. E pelo que nós falamos aqui, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo mede 180 graus. Então aqui, no triângulo A, eu posso dizer que eu tenho aqui 180 graus e aqui também 180 graus. Então, se eu juntar os 180 mais os 180, eu tenho os 360. Então, eu quero usar esse pensamento para que a gente possa descobrir de uma maneira bem rápida qual é a soma desses ângulos internos. Porque aqui na figura 2, ó, eu vou traçar aqui esses segmentos, e aqui eu encontrei quantos triângulos? Ó? 1, 2, 3, 4 triângulos. Ora, se cada um desses triângulos, a soma dos ângulos internos dele mede 180 graus, então eu vou ter os 180 graus 4 vezes. Multiplicando, eu tenho 0, 4 vezes 8, 32, vai 3, 4 vezes 1, 4, mais 3, 7, 720 graus. Então, como a pergunta aqui, o que tem 720 graus é a alternativa B. Mas, por curiosidade, vamos verificar esse aqui, quanto é a soma dos seus ângulos internos. Aí eu vejo que ele é formado por 1, 2, 3 triângulos. Então, aqui eu tenho 180 multiplicado por 3. Se eu tenho 3 triângulos, eu vou ter nada, 3 vezes 8, 24, vai 2, né? 3 vezes 1, 3 e 2, 5. Então, aqui eu teria nessa figura 540 graus. Esse outro aqui, que já está traçado, esses segmentos, quantos triângulos eu tenho? Ó? Tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 triângulos. Então, a soma dos seus ângulos internos eu vou encontrar quando eu multiplicar 6 vezes os 180. Então, eu teria aqui 0, 6 vezes 8, 48, vai 4, 6 vezes 1, 6 e 4, 10. Daria 1080 graus. Então, isso aqui é uma maneira bem simples e rápida de você encontrar a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, né? De qualquer polígono. Aqui o triângulo, que é o nosso ponto inicial aqui, a soma dos seus ângulos internos 180. Então, qualquer figura, se eu transformar ele em triângulos,
a gente é só multiplicar a quantidade de triângulos pelo o número, pelo valor 180, já que cada triângulo corresponde a 180 graus. Então aqui a nossa alternativa é a alternativa B. Outra questão também relacionada à soma, já até calculamos aqui em cima. Ó. Ele é uma figura aqui que tem 4 lados, e a gente aqui, nós podemos traçar, a gente vai traçar aqui, dá para formar 2 triângulos aqui, ó. E se eu tenho 2 triângulos, eu tenho aqui um triângulo que mede 180 e aqui 180, né? Então estaria aqui os 360 graus. O item 3 também vai no mesmo pensamento. Eu tenho aqui um triângulo, esse triângulo aqui, a gente tem que observar a simbologia, ó. Esse cantinho aqui, quando você encontrar ele em qualquer triângulo, ele mede 90 graus, ó. Então, para saber a pergunta que quer saber, é a medida do ângulo desconhecido. Então, o desconhecido aqui para nós, a gente vai considerar esse, que é o ângulo alfa, já que esse símbolo aqui a gente entende que são 90 graus. Então, nós vamos ter aqui, se eu somar o 68 mais o 90 mais o ângulo alfa, a gente vai ter o 180. Então, para descobrir quem é esse aqui, basta que eu subtraia do 180 esses dois valores, né? Então, aqui eu tenho, vamos fazer as contas direitinho, ó, alfa é igual a 180 menos isso aqui. Então, eu tenho 90 mais 68, eu tenho aqui 158. Então, isso diz para nós esse valor menos esse, né? Nós temos aí 22 graus. Ah, mas eu não entendi a continha. Bora fazer aqui, ó. 180 menos 158. Aí eu tenho aqui 10 menos 8, 2. Aqui ficou só 7. 7 menos 5, 2, ó. E 1 menos 1 nada. Então eu tenho aqui 22 graus, alternativa B. Lembrando aqui também que essa é um triângulo e está baseado naquela expressão de que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vai medir 180 graus. E aqui tem o item 4, o artesão está confeccionando caixa de madeira para vender. Entre os formatos escolhidos para as caixas está um pentágono regular. Essa palavra pentágono regular, o pentágono é aquela figura que tem 5 lados. E essa palavra regular quer dizer que todos os lados do pentágono eles são iguais, certo? Então, o pentágono é uma figura, vou ver se eu reproduzo ela aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, se ele é regular, cada um desses lados aqui, ele tem o mesmo tamanho. A palavra regular significa isso, né? Então, tenho aqui um pentágono, tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Regular, então quer dizer que ele tem todos esses lados medindo o mesmo tamanho. Vamos supor que aqui meça 2. Então, aqui também é 2, aqui 2, aqui 2, aqui 2. Regular significa isso. Então, sabe-se que a medida da soma desses ângulos internos dele mede 540 graus. Ó, a medida da soma dos ângulos internos dele, desse polígono, mede 540 graus. Ou seja, se você... Vamos relembrar aqui de novo aqui. Eu vou traçar aqui 1, aqui 2, e aqui eu vou ter quantos triângulos? 1, 2, 3. Né? Eu tenho 3 triângulos. Lembrando, quando eu fizer esses 3 triângulos multiplicados por 180, nós temos aqui 540 graus, que é exatamente o que a questão está dizendo. Mas a pergunta que faz para nós aqui é quanto é que mede cada um desses ângulos internos. Então, você veja que aqui eu tenho ângulo interno. Eu tenho aqui 1, eu vou mudar aqui a fonte aqui. Então, aqui eu tenho 1, aí aqui eu tenho o segundo,
o terceiro, o quarto e o quinto. Então, são 5 ângulos internos que eu tenho nesse pentágono regular. Nesse polígono regular, né? Um pentágono que tem 5 lados e, claro, né, 5 ângulos. Então, a pergunta é, quanto é que mede cada um deles? Ora, para isso, eu vou ter que dizer para vocês que o pentágono tem 540 graus. Se ele é regular, eu posso dividir esses 540 aqui por 5. Certo? Eu vou dividir 540 por 5. Eu tenho 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5 é 5. Não sobra nada. Eu vou baixar o 4 para cá. Vou botar um 0 aqui. Vou baixar o outro, esse 0 aqui do dividendo. Ó. 40 dividido por 5 dá 8. 5 vezes 8, 40. 40 menos 40, nada. Então, a gente vai concluir que cada um desses ângulos vai medir 180 graus, que é a alternativa B, né? Analisando aqui, a gente chega a essa conclusão de que esses ângulos são todos iguais, porque ele é uma figura regular, certo? E aqui no item 5, ainda falando sobre essa questão dos ângulos do triângulo, o que é que diz aqui? O vértice C, ó, o vértice C que está falando aqui, o vértice C de uma folha de papel retangular será dobrado sobre o lado AB, ou seja, esse vértice aqui, ele foi dobrado sobre essa folha, sobre este lado aqui, ó, que eu estou riscando, sobre o lado AB. E de forma que a medida do BE e BC sejam iguais. Então, está aqui o desenho que foi feito. Ó. Esse vértice aqui ficou em cima do lado BC. E está dizendo aqui que o BE é igual ao BC. Então, o que está dizendo aqui para nós? Que foi formado um triângulo. Né? Foi formado um triângulo. Esse triângulo é o triângulo... tem um vértice B. E esse vértice mede 90 graus, né? E o BC e o BE, pelo problema, está dizendo que tem medidas iguais. Aí a pergunta que se faz aqui para nós, nas condições dadas, a medida de um dos ângulos internos do triângulo BCE. BEC, ou BCE, né? BEC. Eu posso dizer BEC ou BCE, tanto faz. Então, aqui nesse triângulo, a pergunta aqui, a curiosidade aqui, é quanto é que mede um ângulo desse aqui, ó. Quanto é que mede um deles. Então, aqui tem uma coisa interessante para você lembrar. Se eu tenho um triângulo que tem 2 lados iguais e um diferente, esse triângulo, ele é chamado de triângulo isósceles. Triângulo isósceles. E no triângulo isósceles, os ângulos da base têm medidas iguais. Então, esse ângulo aqui é igual a esse. Mas, para nós chegarmos a essa conclusão, a gente vai ter que lembrar novamente que a soma dos ângulos internos do triângulo vai medir 180. Então, aqui o ângulo B, que é um ângulo de 90, mais este ângulo aqui, ele é igual a esse, ó, tem medidas iguais. Se eu chamar ele aqui de alfa, então eu vou ter aqui alfa mais alfa, né? Eles dois, juntando isso aqui vai dar 180. Então, para isso agora eu vou descobrir, eu vou dizer aqui, ó, vamos fazer essas continhas aqui bem bonitinhas mesmo, alfa mais alfa fica 2 alfa, igual a 180 menos 90. Vou repetir, 2 alfa é igual a 180 menos 90 igual a 90. Então, se eu dividir, se eu fizer aqui 2 alfa dividido por 2 e o outro lado também dividir por 2, eu vou concluir que 2 por 2 dá 1
e 90 dividido por 2 dá 45. Então, um desses ângulos aqui, com certeza vai medir 45 graus. Então, com isso, eu quero, ainda só para fechar aqui, tem esse desafio, e esse desafio diz o seguinte: a figura mostra uma sequência de polígonos com as respectivas medidas das somas dos seus ângulos internos. 540, né, que nós inclusive calculamos aqui agora há pouco, né, 540, aí 720, aí 900, aí 1080. Aí vem a pergunta: qual será a soma dos ângulos internos do próximo polígono da sequência? Então você vê aqui que nessa sequência, os polígonos eles começaram aqui, eu já até adiantei, colocando aqui, esse aqui tem quantos lados? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Esse outro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. O outro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, do jeito que está aqui, o próximo polígono da sequência, ele vai ter 9 lados. Ele vai ter 9 lados, né? Certo? Então, se ele vai ter 9 lados, qual vai ser a soma da nossa próxima figura, né? Qual vai ser a soma da nossa figura, da nossa próxima figura, né? Então, vamos analisar aqui. Esse aqui, 5 lados, 540. Esses 6 lados, 720. Será que 720 foi quando multiplicou 180 vezes 6? Vamos verificar. 6 vezes 1, 6 vezes nada, nada. 6 vezes 8, 48. Vai 2. 6 vezes 1, 6. E 2, 8. Né? Ó, 6 vezes nada, nada. 6 vezes 48 vai 2. 6 vezes 8, 48 vai 4, né? Desculpa. 6 vezes 1, 6 e 4, 10. Deu 1080, né? Então, não foi multiplicando 6 vezes 180, certo? Então, vamos observar aqui. Lembrando aqui que essa figura que tem 5 lados, ele tem 1, 2, 3 triângulos. Ou seja, 180 vezes 3, aí vamos ter 3 vezes 8, 24, nós temos 540. Então, observe aqui, a próxima figura tem 6 lados, e quantos triângulos ele tem aqui, ó? Aqui 1, 2, então tem 1, 2, 3, 4. Então, 180 multiplicado por 4, nós vamos ter aqui nada, 4 vezes 8, 32, vai 3. 4 vezes 1, 4 e 3, 7, né? Ó, 720. Então, o que a gente vai entender daqui? Se a figura tem 9 lados, ou seja, se você fizer a figura que tem 9 lados, a gente vai deduzir por esses dois o seguinte, ou seja, o número de triângulo que eu vou formar aqui é o número de lados, menos 2 multiplicado por 180, certo? Ó, 5 menos 2 foi igual a 3 vezes 180. Isso na primeira figura. Na segunda figura, foi o número de lados, 6 menos 2 vezes 180. Então, nós multiplicamos 4 vezes 180 e encontramos 720. Por que nós estamos fazendo esse 5 menos o número de lados? Ou seja, porque de qualquer um desses pontinhos que eu fizer aqui, se eu traçar a partir desse ponto aqui, se eu traçar a partir de qualquer um desses pontos,
Se eu estiver aqui nesse ponto e eu traçar, se eu formar triângulos, ou seja, eu não posso formar triângulo para esse vértice e nem para esse outro. Eu só posso formar triângulos aqui, ó, para esse vértice, que não são consecutivos, aqui no caso esse outro, ó. Esse aqui e esse. Então eu formei aqui 1, 2, 3, 4, 5 triângulos. Certo? Então aqui nessa continha, esses 5 é 180 vezes 5, nada. 5 vezes 8, 40, vai 4, e 5 vezes 1, 5, 4, 9, que é esses 900, né? Nesse outro aqui é a mesma coisa, eu tenho 8, mas eu não posso formar triângulo com esses vértices consecutivos aqui, ó. Então, do total, a gente sempre está desprezando dos vértices, que são, no caso aqui, 8, né? Estamos desprezando esses dois, ó, porque eu posso formar triângulo aqui para esse, ó. Aqui também, ó. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa continha que eu fiz aqui, ó, 180 vezes 6, nós encontramos 1080. Então a gente pode aqui generalizar que a próxima figura que tem 9 lados, nós vamos ter o número de lados 9 menos 2 multiplicado por 180. Então, 9 menos 2 dá igual a 7, né? Então, eu vou ter 180 vezes 7, nada. 7 vezes 8, 56, vai 5. 7 vezes 1, 7, 5, 12. Então, eu tenho 1260 graus, eu encontro aqui na alternativa A. Então, isso aqui vai valer para mim em qualquer figura, em qualquer poligonal, né? Qualquer figura formada por poligonais, a gente vai encontrar essa relação, né? Você pode pegar o número de lado, menos 2, multiplicar por 180, e você vai ter a soma dos ângulos internos daquele polígono.